Você já teve a sensação que você tá sempre correndo, mas parece que a vida continua te atropelando? É como se você estivesse tomando um caldo da sua rotina o tempo inteiro? Olha a minha meia do burro do Shrek. Então, eu tenho tido muito essa sensação e eu acho que final de ano deixa a gente um pouco com esse ar de rever o nosso ano, né? E aí você se dá conta de como que o negócio tá bagunçado. Ultimamente eu tenho me sentido muito afogada na minha própria rotina e aí parece que a gente tá correndo de um lado pro outro. Quando vê não tá comendo direito, quando vê não tá dormindo direito e a ansiedade vai lá no alto e soca Rivotril. E aí quando você percebe, você fala, gente... E eu acho que o fim do ano ele traz um pouco essa coisa de refletir sobre o ano anterior e dar essa motivação pra gente mudar no ano seguinte, né? E tem muita gente que subjuga essa sensação, mas eu acho isso uma delícia. Então eu adoro aproveitar essa energia de motivação de virada de ano pra poder dar uma organizada, me dar uma sacudida. Mas enfim, eu sempre fui criada com essa ideia de que o trabalho e o estudo são prioridade em tudo na vida e para essas coisas eu consigo ter disciplina. Mas eu nunca aprendi como é ter disciplina na sua própria vida. Então hoje eu tenho a sensação que eu até funciono, mas que eu tô sempre cansada, porque eu não consigo me organizar para ter uma alimentação boa. Eu não consigo organizar para fazer exercício físico. Eu sei que eu deveria ter disciplina para essas áreas pessoais para que o resto funcione. E parece que tem sempre um quase, sabe? Aquela sensação de eu teria potencial para fazer isso, mas como eu não tô organizada na minha rotina, eu não consigo alcançar isso que eu quero. É como se tivesse tudo meio travado nesse caos, sabe? E é muito frustrante. E aí, esses dias eu me deparei com um canal chama Desfrutando a Vida, que falam sobre dicas de organização e coisas para rotina. E ela fala de rotina de uma forma muito leve e muito prática também, de uma forma que parece muito fazível, sabe? Então isso me deu inspiração, junto com o final do ano, de desbagunçar a minha vida. Eu quero tentar fazer isso de uma forma possível, de uma forma que depois não vai virar uma bola de neve que eu vou voltar para esse buraco. E então eu vou trazer aqui o que eu quero fazer e como que eu vou fazer. E eu decidi fazer essa série porque pode ser que eu consiga te ajudar também, ao mesmo tempo em que eu estou me ajudando com essas novas técnicas que eu vou experimentar. Então, os pontos principais para desbagunçar a minha vida vão ser: a primeira coisa que eu acho que é a mais importante e vai carregar as outras nas costas é a rotina, né? Depois, eu quero fazer uma limpeza digital também, que quer dizer, além de usar menos o telefone, eu quero também limpar as coisas que eu tenho no celular. O terceiro ponto vai ser organizar o meu armário e a minha casa, ou seja, jogar fora o que não precisa, ter um espaço específico para cada coisa, doar a roupa, costurar as roupas que estão guardadas há muito tempo esperando serem ajustadas. Para começar, a gente vai falar sobre a rotina. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi com a Clara é que não adianta brigar com o meu corpo. Então, o primeiro passo para essa mudança é entender meu corpo. E eu acho que isso vai servir de base para todas as outras atividades da rotina. Tem dias que a gente acorda cheia de energia, com vontade de criar, com vontade de abraçar o mundo. Tem dias que a gente acorda mais tristonha, com um pouco menos de energia, mais cansada. Isso tem a ver com 1 milhão de coisas, com sua carga de trabalho, como foi seu dia anterior, mas isso tem a ver também com seu ciclo menstrual, com a sua alimentação, como estão os exercícios físicos. E entender que eu não sou preguiçosa por isso também foi um passo muito grande, está sendo ainda. Eu comecei a mapear as minhas emoções e ao mesmo tempo mapear o meu ciclo menstrual. E gente, isso está explicando tanta coisa, porque quando você mapeia o seu corpo, você entende que em alguns dias você não vai conseguir cumprir todas as tarefas. Um pouco diferente do que eu sempre tentei fazer, que no final do dia eu coloco 1000 tarefas para fazer no mesmo dia, não consigo fazer, e isso vira um bololô de culpa e um bololô de frustração, porque você coloca 1 milhão de atividades aí, você ocupa cada minuto do seu dia com alguma função, e no final você não consegue fazer uma, e isso vai virando uma bola de neve, que quando você vê aquela rotina que você organizou para ficar mais tranquila, vira, na verdade, a fonte de uma
uma ansiedade, de uma culpa, que é um efeito contrário. E aí a Clara fala uma coisa muito interessante para a forma dela de organizar a rotina, que é entender logo no começo do dia qual que é o seu nível de combustível. Eu adorei isso. E ela deu 3 categorias para esse nível de combustível. Se você acorda com energia mais baixa, quer dizer que é um dia para você se cuidar mais. Se a energia tá média, é um dia bom para organizar coisas, pendências, burocracias. E quando a energia tá alta, aí, é o dia do bicho pegar, colocar a mão na massa, criar coisas, ser ativa, produzir. Nossa, eu queria estar assim todos os dias, mas infelizmente, com esse inverno, isso também é uma questão. O inverno aqui escurece muito cedo. A gente que é de um país tropical sente muita diferença. Eu sinto muita diferença porque dá 3 horas da tarde já não tem luz. E o meu cérebro entende que tá na hora de jantar e dormir. Eu tenho que ficar me lembrando toda hora, tipo, nossa, não são 10 horas da noite ainda. Eu não preciso colocar pijama e ir pra cama. Eu ainda tenho tempo de viver minha vida. Nesse último inverno, eu acho que foi a primeira vez que eu tô conseguindo me manter acordada antes das 6 horas da tarde. Isso é uma coisa muito importante para quem vive em países no hemisfério norte também. Mas enfim, a ideia toda é de você jogar com o corpo e não brigar contra ele. E para isso, existe esse tipo de rotina modular, em que você divide as suas atividades em grandes categorias, em grandes blocos de atividades. Peraí que eu anotei. Ela fala sobre esses blocos de criação, administração, conexão e recarga. E aí ela divide todas as atividades do dia dentro de uma dessas categorias. Você cria esses blocos que você pode movimentar eles ao longo da semana. Por exemplo, se um dia você acordou com a energia baixa, você pode jogar um bloco, sei lá, de limpar a casa, fazer um faxinão pesado da casa, para o final da semana em que você sabe que a sua energia vai estar melhor. Ou o contrário, eu acordei hoje com a energia lá nas alturas. Eu vou colocar em prática, por exemplo, gravar um vídeo para o YouTube, que é quando eu sinto mais... Essa rotina em blocos é uma coisa que eu já tento fazer há alguns anos, mas eu sempre acabo me embananando. Eu vou tentar com essa outra forma. E também, assim, pensando que eu trabalho das 8 às 18, e com certeza talvez você que está me assistindo também tenha um trabalho CLT fixo, essas coisas ficam um pouco mais difíceis, né? A gente tem menos flexibilidade porque sobra o final do dia. E aí também é um exercício de lembrar que a nossa vida não acaba às 6 horas da tarde, sabe? Pelo menos para mim é muito complicado eu entender que depois do trabalho eu ainda tenho que viver, que depois do trabalho é a hora de eu fazer as minhas coisas, não só no final de semana, não é só no sábado e no domingo que eu vou limpar minha casa, que eu vou encontrar meus amigos, que eu vou ter algum tipo de lazer ou que eu vou estudar. Então é um exercício também de entender que a vida continua depois das 6. É um exercício que eu tô tentando fazer principalmente no inverno, porque no verão, pelo menos aqui, que o sol se põe às 9 da noite, é muito mais fácil você ter uma rotina ativa depois do trabalho. Só que no inverno fica muito mais difícil, porque senão a nossa vida vira isso. Não é possível, eu tô com 30 anos, eu ainda tenho, sei lá, 30 anos de trabalho pela frente. Eu não posso passar meus 30 anos de trabalho pela frente vivendo só no fim de semana, sabe? É muito triste pensar isso. Então, tem sido um exercício muito importante e está mudando muito a minha forma de ver o mundo. Tem dias que não, tem dias que sim. Ultimamente tem sido mais difícil e por isso que eu tô querendo organizar minha rotina. Sabe, a gente tirar um pouco o foco do trabalho e ver que a nossa energia não precisa ser gasta só no trabalho, que a gente merece ter a nossa energia gasta fora do trabalho também. Por mais difícil que isso seja, tem muitas variáveis, né, que nem sempre você pode ter o luxo de ter um emprego flexível. Então, entender que existe uma vida depois das 6 é muito importante, enquanto você não consegue mudar essa rotina, que é o meu caso. E uma coisa muito interessante também é usar um timer, porque esses blocos de atividades, eles têm um tempo específico. E às vezes, um timer, por mais bobo que pareça, ele te dá uma ideia palpável de tempo, né? Então isso pode ajudar muito, porque além de você ter uma ideia clara do tempo, você também consegue definir mini pausas. Isso me lembra muito a técnica Pomodoro também. Isso me lembra a técnica Pomodoro também, que é uma outra alternativa muito interessante para quando você precisa focar por um período maior de tempo.
Ah, e outra coisa também, que a ideia é que você determine 3 prioridades para o seu dia anterior. Então, hoje à noite eu escrevo 3 coisas que eu preciso ter como prioridade para amanhã. Essas 3 coisas estão divididas em: uma é a prioridade principal do dia seguinte, a segunda é uma prioridade média, que é o que vai manter a sua vida funcionando, resolver uma burocracia, fazer alguma coisa da vida mesmo que não tem como fugir, e a terceira é uma prioridade de cuidado com você mesma, que eu acho que para mim é o mais difícil. Por exemplo, se alimentar bem, sair para fazer uma caminhada, fazer uma meditação, beber água. São coisas que às vezes acabam ficando perdidas ao longo do dia, né? E você coloca como o último na sua lista de prioridade. Agora que a gente organizou nossa rotina, a gente vai organizar a nossa casa. E para mim o que pega é que a nossa casa é um espelho muito claro da nossa mente, né? Eu, por exemplo, a minha casa hoje tava uma bagunça. Eu até pensei em fazer um vídeo mostrando, tipo assim, organizando a casa, mas eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de mostrar como tá a minha casa, tá? Então, isso é algo para eu adicionar na rotina, que são pequenas atividades para eu fazer ao longo da semana, que a minha casa consiga se manter minimamente organizada, para que eu não precise perder um dia inteiro no fim de semana para fazer uma faxina. A casa limpa dá uma limpeza mental também, dá uma paz, que ajuda você a trabalhar melhor, estudar melhor. Eu acho que é um ciclo que não tem, assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Porque você vai ficando com ansiedade e estresse no alto, a sua casa vai ficando bagunçada, isso vai fazendo o seu estresse, sua ansiedade aumentar. Então, o que eu acho que é mais importante para mim é fazer com que a organização da casa seja diluída ao longo da semana de forma não muito perceptível, porque aí eu faço sem perceber e aí no final minha casa não vai virar um lixão da mãe Lucinda antes que eu perceba. Eu não quero deixar o meu estado mental chegar nesse limite. A gente sabe como que é difícil quando chega um ciclo ruim, sair desse ciclo, né? Quando chega um ciclo que a casa tá muito bagunçada, significa que a cabeça tá muito bagunçada, para você se levantar da cama e organizar aquela casa inteira, é muito mais esforço do que você dobrar um pouquinho de roupa todo dia. Então, minha meta é essa de colocar pequenas organizações da minha casa ao longo da semana. Ah, uma ideia muito boa da Clara que eu achei é fazer pequenos blocos de 5 minutos para a arrumação da casa. E nisso entra o timer de novo, né? 5 minutos, vou dobrar a roupa que tá seca. 5 minutos, coloca a roupa na máquina. Passa um aspirador num cômodo, sabe? Eu achei essa ideia tão boa. E agora, puxando o gancho da organização da casa, geral, do guarda-roupa, assim, aqui eu costumo dividir as minhas roupas entre verão e inverno, né? Então eu já coloquei as minhas roupas de verão guardadas e já separei o que eu quero doar. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com as minhas roupas de inverno. Eu só preciso pegar essa sacola e levar na doação, sabe? Essas coisas que eu fico nervosa, que parece que tudo fica travado mesmo. Outra coisa também, é o que eu quero pegar, eu tenho uma gaveta de roupas que eu preciso de dar ajustes, tipo costurar uma alça, ou então abrir um buraquinho, dar uma costuradinha. Coisas que não precisa levar em nenhuma costureira, até porque aqui é muito caro levar em costureira, às vezes é o preço de uma roupa, de uma peça de roupa, e eu consigo fazer o mínimo, então fazer esses ajustes. Ainda tem também outras coisas que eu quero vender, por exemplo, eu já comprei algumas coisas em promoção, em que eu comprei um tamanho que não servia e não dava para eu trocar, porque se eu trocasse, eu não ia conseguir ter a mesma roupa com o mesmo preço. E outra também, às vezes eu não mando a roupa de volta no tempo limite. Eu perco o prazo de retorno da roupa. Então isso é mais uma coisa para eu organizar a minha rotina, porque aí eu não vou perder o prazo de levar a roupa de volta. Nisso eu não vou ter o trabalho de vender a roupa depois ou doar. Olha só para você ver como que tá tudo interligado. Agora, para finalizar, vamos falar sobre a limpeza digital. Primeira coisa, diminuir o tempo de tela, né? Isso aí acho que tá todo mundo lutando contra isso. Nós vamos ter que continuar lutando contra isso mesmo, não tem muito para onde correr. Tem um aplicativo que eu baixei, ele se chama Ascent. É o único que até hoje me ajudou de alguma forma. E ele faz o seguinte, quando você entra numa rede social, por exemplo, entrei no Instagram, ele bloqueia e pergunta se eu realmente quero entrar. E ele dá 6 segundos para você pensar. Depois que passa esses 6 segundos, você escolhe fechar o aplicativo ou continuar nele. E eu vou continuar, eu vou ter que
selecionar por quanto tempo eu preciso. E aí eu coloco, sei lá, 5 minutos. E aí ele fica 5 minutos e depois ele bloqueia. Tem uma função dele que eu gosto muito também, que é de bloquear Reels e Shorts do YouTube. Porque aí também você fica só no feed básico, sabe? Você não fica no feed que mais te lança dopamina. A outra parte do que eu quero fazer de limpeza digital também significa de limpar todos os conteúdos que eu tenho salvo. Por quê? Eu sinto falta de ter uma fonte única onde eu vou para poder pegar as referências que eu já salvei em algum lugar, sabe? Porque aí a gente salva receita, inspiração de foto, inspiração de arquitetura, conhecimentos gerais, lugares legais de visitar, livros para ler, filmes legais, séries legais. Você fica salvando isso no Instagram, no TikTok, seja lá onde for, e nunca mais volta para ver, sabe? E me incomoda ter esse tanto de coisa lá, porque eu nem sei o que eu salvei. E aí, eu sei que tem coisas legais lá, que eu já vi em algum momento, mas aí quando eu preciso, eu nunca consigo achar. Eu penso, nossa, eu vi uma receita muito legal que eu salvei. Agora, vai saber, eu salvei aonde? Em qual plataforma? Que dia? Porque são milhões de coisas salvas. E eu sinto falta de ter, tipo, uma coisa centralizada, sabe? Pra salvar tudo junto. E eu não falo só de posts, eu tô falando também, assim, artigos de inspiração, coisas de arte pra ler. Qualquer tipo de mídia, sabe? Qualquer tipo de coisa. Eu sinto falta de ter tudo num lugar só. Inclusive, estou aceitando sugestões de onde isso pode ser colocado, porque a minha ideia inicial é, por exemplo, tudo que eu tenho salvo e começar a transcrever para uma lista de livros, ou uma lista de filme, ou uma pasta de inspirações. Essa é a minha ideia, mas se você tiver alguma alternativa melhor que você use já, nossa, me conta, por favor. Eu acho que essa série ela vai ser muito sobre criar espaços, né? Espaço tanto na cabeça, quanto na casa, quanto na rotina. Porque aí, criando espaços, a gente não tá sempre sem fôlego. A gente consegue ter tempo para criar, para respirar, para se cuidar muito melhor. Vamos aproveitar essa virada de ano, aproveitar essa onda de motivação e tentar surfar o máximo possível nessa onda de motivação. Eu espero que essa série de desbagunçar a vida também consiga inspirar mais alguém, sirva como ajuda para mais alguém. Se você também está com essa inspiração, se você tem dicas sobre outras formas de se organizar, por favor, comenta aqui. E me conta se você também está nesse clima de se reorganizar ou de criar novas metas para o ano que vem. Se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para os seus amigos, compartilha e um beijo!